Olá a todos que estão vendo esse vídeo, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa dos segundos anos, dos terceiros anos, e eu estou aqui para falar com vocês não sobre uma próxima atividade, mas sobre a atividade que eu já dei, sobre as atividades que eu dei nesse bimestre, para que vocês possam fazê-las, para que vocês possam cumprir esse bimestre e possam estar tranquilos no nosso provável retorno. Vocês devem estar acompanhando aí nas suas casas, pelos noticiários, que existe a possibilidade de que voltemos às aulas presenciais em outubro. Mas isso não é certo. Existe muita polêmica em torno disso, existe muita discussão, existe muita insegurança, existe muito medo. Então não sabemos ao certo o que vai acontecer. O que sabemos é que vocês podem fazer as atividades que estão sendo propostas, pelo menos no caso de língua portuguesa, está bastante fácil de fazer, porque eu me orientei em duas linhas que estabeleci há meses atrás, que seria a compreensão das narrativas, dos períodos literários e também a produção textual dissertativa, visando aí um provável Enem, um provável vestibular que vocês possam concorrer. Então o que eu tenho feito nesse último bimestre especificamente? Estamos trabalhando do realismo. Então pedi para as pessoas fizessem lá uma pesquisa sobre as principais características do realismo, que se contrapunha ao romantismo, que vinha das ideias provenientes do iluminismo, da ciência, do cientificismo, da descoberta das ciências sociais, da busca das motivações das atitudes humanas, que essas ideias todas acabaram redundando numa literatura que visava mostrar a realidade, que visava tirar as máscaras sociais dos indivíduos que se escondiam na linguagem, que se escondiam na sofisticação dos gestos, dos hábitos da corte, da nobreza, porém carregavam dentro de si um monte de sentimentos hipócritas, um monte de hábitos nocivos e muitos sentimentos nocivos. Para ilustrar isso, eu escolhi Machado de Assis. Primeiro momento, pedi para que lessem A Causa Secreta, um conto ali de 4, 5 linhas. 5 páginas. Se você não leu, você procure na internet, porque as obras de Machado de Assis são de domínio público. Não sei se vocês já sabem que domínio público significa que o escritor morreu há mais de 50 anos, então você pode ter acesso gratuito às obras dele. As obras dele passam a ser um patrimônio humano. Não há mais a necessidade de você pedir autorização da família para que você tenha acesso a essas obras. Então, se você não leu, procure lá A Causa Secreta, pedir para que levantasse as principais características das personagens. Depois, se você leu A Causa Secreta, você vai perceber ali que o Machado de Assis vai desvendando um ser humano perverso, um ser humano ali, um personagem muito bem construído, que tem prazer no sofrimento da sua própria mulher, no sofrimento dos animais, no sofrimento em geral. Então ele vai dando uma face humana que até então o romantismo escondia. O que era para fazer? Ler o conto, pegar as principais características das personagens, contrapor ali com as características do romantismo, ver ali o que tinha do realismo, e ver ali o que tinha de realismo ali naquele conto. Fez essas análises, principais características das personagens. Depois pedi também para que vocês lessem Pai contra Mãe, outro conto do Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros, extraordinário, maior representante do realismo brasileiro. Então, outro conto, 4, 5 páginas também, Pai contra Mãe. Você vai ter ali uma outra faceta da sociedade escravocrata, uma sociedade que posava de humana, que posava de uma sociedade cristã, engajada com a religiosidade, porém você via cenas como aquela descrita no conto, que para sobreviver um homem caça uma mulher grávida, uma escrava, como se fosse um animal. Então é uma faceta cruel, uma faceta darwinista. O que quer dizer darwinista? O Darwin, que vem das ideias do Darwin, do animal que disputa espaço, que disputa elementos de sobrevivência. Então nesse bimestre foi isso que eu fiz. Pedi primeiramente
que vocês escrevessem, lessem A Causa Secreta, lessem Pai contra Mãe, retirassem dali as principais características das personagens e entendessem um pouco do que era o realismo brasileiro. Para em seguida, nessa última semana, eu pedi que vocês criassem uma carta realista falando do amor, uma carta de amor, mas da perspectiva realista da existência, a partir da perspectiva realista que o movimento literário machadiano, de Machado de Assis e de outros ali apresentam. Então qual é a concepção de amor? Uma concepção de amor utilitária, ou seja, casava-se pelos interesses, casava-se pela dominação. Se você procurar saber sobre o realismo, a obra que inaugura o realismo, que é Madame Bovary, que foi publicada na França por Flaubert, um escritor francês, ela apresenta uma mulher insatisfeita com o casamento, que olha o seu marido como um homem medíocre, um homem alheio às suas necessidades, um homem sem ambição, e ela acaba tendo vários casos diferentes, se apaixonando por outros homens para fugir do tédio. Esse é o amor realista que se apresenta na literatura. Só por curiosidade, essa obra foi processada por trazer essa perspectiva social, por trazer o adultério para dentro da literatura. Flaubert sofreu um processo na sua época e venceu esse processo. Vou dar mais um exemplo de amor no realismo. Marcela, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Marcela é a primeira mulher que Brás Cubas se apaixona. Ela é uma prostituta, ela se apaixona pelo seu dinheiro. O amor que ela apresenta a ele é equivalente ao preço dos presentes que ele dá a ela. Então você percebe que está toda um tédio, uma acidez, um desconsolo em relação ao casamento, totalmente oposto ao que se apresentava no romantismo. Foi isso que eu pedi para que se fizesse. Mandem as cartas, por favor. E também pedi para que vocês desenvolvessem um texto dissertativo argumentativo nos moldes da redação do Enem. Mandei para vocês no grupo o vídeo explicando como é que se faz essa dissertação. Beleza? Então na próxima semana eu vou trabalhar com as apostilas. Quem não pegou, pegue na escola e nós vamos trabalhar com elas. Beleza? Espero que vocês façam as tarefas, deixe o seu like e siga o canal e até a próxima. Valeu!